Bom, gente, agora eu vou começar a plantar pimentão. Eu desenvolvi a muda, né? Fiz muda na sementeira, na bandeja, e atingi um tamanhozinho que, não, assim, olhando visualmente, maior seria até melhor, né? Mas eu já estou colocando na terra, já vou explicar por quê. Tá aqui a área que eu preparei, já vou mostrar também. Esse atrás de mim aqui, esse verdinho aqui, isso aqui, esse é aspargo, né? Tá em pleno desenvolvimento, ó, tá bonito. Bom, primeira coisa, né? O pessoal sempre pergunta a variedade que eu estou plantando. É isso aqui, pimentão. Aqui, essa é a variedade que eu estou plantando. Aqui, já deixei uma estrutura preparada. Na verdade, tinha uma outra cultura aqui que estou aproveitando a estrutura, né? Então, ela vai daqui até ali na frente. Essa leira aqui, foram colocados 600 metros, ou 600 gramas de esterco de galinha curtido, né, por metro quadrado, com 10 dias de antecedência. Aqui. E agora para o plantio, faz em 3 dias atrás também, 2 ou 3 dias, eu coloquei adubo químico para ir incorporando com a terra também, 10, 10, 10, a composição. E agora nós estamos passando um período aqui, chovendo bastante. Nos últimos 2, 3 dias tem chovido bastante, semana inteira que vai chover. Então eu plantei com chuva e tudo. Então tem as marcas aqui tudo escorregando, né? E assim vai. Aqui eu plantei, tá aqui as mudinhas, né? Tá aqui, ó, ainda relativamente pequeno. Entre planta, tá num distanciamento de aproximadamente 40 centímetros, aqui, entre plantas, né? Estou fazendo uma fila única, mas se tivesse 2 filas, aqui entre a primeira linha e a segunda linha, esse espaço para fazer a colheita, manutenção, pulverização, né, teria que ter mais ou menos 1 metro. 1 metro é assim, o galho às vezes cai um pouquinho, né? Mas assim, 90 centímetros, 1 metro, 1,10 m exageradamente, é o local que você vai transitar. Mas depende muito também o tipo de manejo que você vai fazer. De repente você vai entrar com maquinário um pouquinho maior, né? Uns carrinhos maiores, alguma coisa desse tipo. Então, o corredor tem que ser dimensionado para isso, né? Mas assim, numa situação normal de passar com o cruzador costal, um carrinho de mão, ou cesta, coisa parecida, essa distância aqui, 1 metro é o suficiente. Ali, para a mudinha estar naquele estágio, ela demorou 14 dias para germinar, né? Simplesmente do momento que eu coloquei no substrato, para germinar 14 dias. E mais 16 dias para chegar nesse estágio. Aí o que acontece? Toda semente, né, quando você coloca no substrato, na bandeja, ela tem assim umas reaçõezinhas assim que a gente tem que acompanhar isso aí, né? Quando você coloca no substrato, a germinação, ela costuma ser melhor do que a terra, porque ela está no ambiente limpo, você está tratando direitinho, não tem sal de mais, nem de menos, a água você controla, então para germinar é bom. Só que no momento que ela germina, passado algo em torno de 5 dias, 1 semana, estou chutando mais ou menos, né, 5 dias, 10 dias, quase todas as culturas, ela começa a ter dificuldade de crescer adequadamente, como muda, porque justamente falta nutriente. Então, o que está lá, ele é muito bom para germinar e de 5 a 10 dias no máximo, depois começa a faltar nutriente. Aí o que acontece? A muda vai envelhecendo, né? Às vezes a pessoa quer esperar a muda assim fortalecer, ele vai envelhecendo, passando os dias e não cresce muito, né? Então, eu, por exemplo, normalmente, independente se é pimentão ou qualquer outra cultura, pouquinho antes de, digamos, visualmente estar numa muda tamanho bom, eu já costumo transplantar, porque no solo ela vai ter assim uma reação de uns 3 dias, mais ou menos, né? Para adaptar o novo solo. Mas assim que ela começa a captar nutrientes das adubação, ela deslancha, né? Então, eu costumo não esperar muito. Sem a questão do enraizamento, que na bandeja, obviamente, como está limitado, ela sempre começa a enrolar. Aí, para desenrolar, é mais um período. A questão de, ainda na adubação, né? Mais ou menos daqui uns 25 dias, 30 dias aproximadamente, eu vou fazer já uma adubação de reforço, cobertura, só que eu vou mudar o adubo. Em vez de colocar 10, 10, 10, eu vou colocar 4, 14, 8.
e mais algum tipo de micronutriente, né? Por exemplo, boro, zinco, manganês, essas coisas eu coloco, na verdade assim, é um formulado, né? Mas eu aproveito para colocar um pouquinho mais de micronutriente, que normalmente precisa. É uma coisa assim que a gente passa batido, a gente concentra mais em macronutriente, né? É uma coisa assim, curiosa, né? Quando a gente aplica NPK, adubo químico, então tem a composição NPK. O K, né, NPK, é o potássio. E o potássio, né, às vezes tem gente que pode ser que não saiba, é o segundo macronutriente mais importante para a planta. O mais importante é o nitrogênio, depois já vem o potássio. Na verdade não é só em planta, né? Em ser vivo, animal, pessoas também, ele é super importante também. E uma das coisas que no potássio, no NPK, tem que tomar um certo cuidado, é a questão da excesso de adubação. Então, às vezes as pessoas querendo que a planta fique bonita, colocam assim uma quantidade maior. Não, no potássio tem que tomar cuidado, porque mais ou menos, né, 50 quilos por aplicação por hectares seria o limite. Mais que isso, a planta não absorve e começa a ter, digamos, a poluição da terra. Poluição que eu digo assim, a contaminação do solo, né? Porque assim, esse potássio, na maioria das vezes, é utilizado cloreto de potássio, é o componente do NPK, que é o potássio, né? Então esse cloreto do potássio, o nome já disse, cloreto é de cloro, 40% da composição desse cloreto de potássio é cloro, né? E o cloro em excesso na terra, a planta até absorve o cloro, né? Mas não em quantidade muito grande. E o que causa, né, justamente essa contaminação, o excesso, é a salinização do solo. Então, tem que tomar cuidado. Então, o correto é aplicar mais ou menos, né, a cada, no mínimo, 2 meses de intervalo, justamente para ter esse processo que as plantas consigam ir absorvendo também. Também, né? Quando a gente fala 50 kg de cloreto de potássio por hectares, né? Ou tecnicamente a gente vê muitas orientações agronômicas oficiais, né? Falando esse termo. Quando fala 50 kg de cloreto de potássio, né? Do potássio, não é 50 kg direto do adubo NPK 50 kg, né? Você tem que transformar adubo, por exemplo, 10, 10, 10. Significa que tem 10 kg de potássio, que tem esse componente matéria-prima cloreto de potássio, em 100 kg de adubo, né? Então, para dar os 50 kg, seria 500 kg de adubo 10, 10, 10. Né? Então, quando a gente faz a base do raciocínio, quanto é que pode ser aplicado numa área, sempre por hectares, né? O cálculo base, daria 500 kg de 10, 10, 10, que é igual a 50 kg do potássio que contém cloreto de potássio. Potássio não é só o que a planta não conseguiu absorver que você perde. Perde por lixiviação. Perde por lixiviação. Por lixiviação é aquele, né? Seja chuva, água que você joga, água de uma maneira geral normalmente, que lixivia significa abaixar. Então ela sai do alcance da captação da raiz, ele vai abaixando. Então esse processo chama lixiviação. Então boa parte o que planta não absorve, né? É perdido por lixiviação também. Agora ainda, né, na questão do potássio, não sei se às vezes as pessoas falam, né? Tal região do Brasil descobriu que é muito bom para plantar melancia, porque o solo contém bastante potássio. Então, estou dando melancia como exemplo. Mas sempre a gente ouve esse termo, né? É porque o potássio é um componente natural da terra. Então, ela está disponível na terra. Lógico que tem região que tem mais, tem região que tem menos, né? O problema, o grande problema do potássio, que quase na sua maioria, 98%, 95%, ela não é potássio trocável. Quando a gente fala isso não é trocável, é porque a planta não consegue absorver. Porque o potássio, quando a gente é aplicado como nutriente, ele vai com um símbolozinho K+. Né? Então, o que o solo tem que ter justamente é o K-, para justamente ter essa conexão, digamos assim, é a troca. Então, o potássio não pode ser potássio não trocável, tem que ser trocável para a planta poder absorver. Então, fica no solo, mas não está disponível para a planta, resumindo.
Esse assunto é um assunto bastante longo, né? Mas aqui ele faz parte do CTC, né? Então, às vezes se ouve falar muito a questão do CTC, né? Capacidade de troca de cátion, né? Então, é o que acontece na Terra. Capacidade de troca de cátion é o famoso CTC. E para isso, você tem formas de melhorar justamente essa carga negativa, para aumentar essa capacidade de troca, né? Através de aplicação de calcário, aplicação de esterco, né? Então essas coisas aumentam essas cargas negativas para que absorva mais o potássio ou deixe o potássio disponível, né? Mas isso aí é um assunto já bem mais longo. Então agora acabei falando um pouco mais de adubação, mas assim, voltando exclusivamente no pimentão, que faz parte do assunto, né? Adubação. Esse pimentão é uma variedade, a previsão é início da colheita em 100 dias após o plantio, né? 100 dias considerando início do plantio da semente. Como já se passaram 30 dias, eu imagino que esteja colhendo os primeiros frutos daqui a mais ou menos 70, 80 dias, né? Mais ou menos esteja colhendo os primeiros frutos. Então essa é a previsão. Só um detalhe fora o pimentão. Bem no lado tem uns pés de café. Agora está na floração, ó. Lotado. É que está molhado aqui, ó. Pode ver que os pingos estão caindo, ó. Tá lotado de flor. Ó. Vou mostrar um detalhe aqui, que depois eu vou precisar do alicerce, né? Para pimentão. Então, para quem plantou já, ou quem vai plantar. Eu fiz esse sistema, já vou explicar como é que eu vou utilizar. Então, tem uma parte montada aqui e outra parte montada lá na frente, né? E acabei de fazer o plantio aqui. Pimentão, para quem já plantou, quer plantar, né? Mas principalmente para quem plantou, das plantas que precisa de tutoramento, de apoio, né? Seja tomate, ervilha, vagem, um monte de coisa. Todo o esquema, pepino, né? Ele é relativamente mais fácil para fazer tutoramento. O pimentão, na minha opinião, é um dos mais difíceis, porque ela cria um arbustinho, né? Tal. Se você não colocar apoio, tutoramento, ela vai cair, quer dizer, vai produzir o pimentão, mas vai cair, o pé vai tombar, o galho também muitas vezes quebra, dependendo do quanto pimentão tem, né? Então, tem que ter o apoio. Sim, se você fincar um pé não, uma varetinha em pé, uma varetinha, e ficar amarrando, ela vai servir. Se você colocar 3 varetinhas em forma de triângulo, deixar o pé no meio, para prender a parte principal do pé, ela vai. Se você amarrar com fita, também vai. Bom, aí o que acontece? Eu uso 2 sistemas. Então, às vezes eu coloco só esse apoio, não esse aqui de cima, né? Esse aqui de cima, atravessando. E o que eu faço? Eu coloco 2 fitas, fitilho, a cada mais ou menos 20 centímetros, 25 centímetros aproximadamente. Eu passo fitilho em 2 lados e os galhos, conforme tá, a gente vai amarrando, né? Só que quando você vai amarrar, se não for grande quantidade, dá para amarrar com fitilho normal, você manualmente. Se for uma quantidade maior, você tem que ter aquele laceador ou grampeador, né? O pessoal de uva usa muito, é uma que grampeia fita plástica, você vai assim, ela abraça e fechou, ele grampeia, né? Então vai grampeando os pés e os galhos para poder render o serviço. Só que quando você coloca 2 fitas paralelo, se você não amarrar, muitos, de acordo com ventania que pega, alguma coisa, né? Ele tomba, mesmo assim ele tomba. Talvez as plantas encheram, um está encostando no outro, aí consegue. Mas vem um vento mais forte, ainda não está cheio, ele tomba. Então você tem que dar uma amarradinha. Então ele é danado para manter ele em pé, né? Como é que eu vou fazer? Isso aqui futuramente eu quero mostrar, porque sempre gosto de mostrar na prática, porque é mais fácil para quem está enxergando interpretar o que eu estou explicando, né? Então, às vezes pode ser que tenha pessoa que não acabe entendendo muito bem. Mas é mais ou menos assim, eu vou falar o esquemão, como é que eu vou fazer dessa vez. Tem aqui principal, atravessei uma madeira ali. Aí para cá, mesma coisa, tem o principal ali. Então aqui eu vou amarrar uma fita aqui na ponta de cá e uma fita, não chega a ser bem ponta, né? Então esse vão aqui em cima eu vou deixar algo em torno de 80 centímetros aproximadamente, um aqui, um ali, né? Então 40 aqui, 40 ali, 80. E amarra tá ali na ponta, então vai ficar aberto. E aqui nesse onde tá os pimentão plantado aqui,
ele não vai servir de suporte nenhum para pimental, nem para amarrar. É para fazer o suporte das fitas que eu vou esticar na sequência. Então eu vou pegar 2 bambu, fazer um V, assim, ao contrário. Então no solo vai estar a parte fina, e em cima eu vou amarrar justamente nessa outra fita. Então ele vai ficar assim um V aberto, a parte fechada embaixo, né? Então, e no meio, aqui com 15 centímetros, eu vou passar o único fitilho aqui embaixo, na linha do pimentão, e vai ficar um V aberto. Então o que acontece? Conforme o pimentão cresce, ele vai abrindo, né? Então o que acontece? Eu vou puxar, fazer uma estrutura aqui, não sei quanto eu vou precisar, aqui de ponta a ponta, esses vários V invertido, aqui, ponta a ponta, justamente para poder sustentar a estrutura do pimentão. Esses V invertido que vai ter do bambu, vários aqui, até chegar na ponta aqui e na ponta de cá, é onde eu vou passar as fitas. Então ele vai começar fechado, é um V ao contrário, né? Aqui começa fechado porque o pé é pequeno. Conforme o pé vai crescendo, que vai abrindo os arbustos, né? Os galhos, eu vou amarrando. Se ele está da metade para lá, eu amarro para lá. Se está metade para cá, eu amarro para cá. Se eu achar que vai ser necessário, além de um que eu vou segurar o pé no início, é necessário colocar mais um ou dois, eu coloco. Se não houver necessidade, já vai direto para as laterais, aqui. Então, é assim que eu vou trabalhar, aqui. Porque só com 2 fitas, às vezes você amarra, faz um bolo, acaba fazendo um bolo de pé de pimentão, que você quer lacear ele inteiro para não tombar. Aí ele fica tudo agrupado junto, né, amontoado, e você quer pulverizar, quer colher um fruto, se quer aplicar uma calda bordaleza, por exemplo, acaba tendo uma certa dificuldade. E o pé aberto fica assim, igual uma teoria infrutífera das podas, né, para você deixar as copas abertas. Fica mais ou menos assim. Então é assim que eu vou trabalhar na parte do suporte. Mas isso aqui depois, não sei se só explicando verbalmente dá para entender, eu mostro o esqueminha direitinho, ou no meio do caminho, ou na colheita eu mostro como é que ficou. O vídeo também não ficar muito longo, mas assim, um pequeno detalhe, mas não vou nem explicar muito. Tem as podas, conforme vai crescendo, dependendo da quantidade de broto que tem embaixo, o excesso você tem que tirar também, né? Ou se fica folhas grandes, né? Grande pode dizer que folha está adulta já, também em excesso embaixo, antes das primeiras frutificações, também pode ser eliminado. E depois da produção, depois da primeira produção, se você quiser aproveitar para um segundo ciclo, fizer uma poda embaixo, deixando um toquinho de 10, 15 centímetros para fazer uma rebrota, dependendo da região que você está, o trato que você tem, também dá para aproveitar. Eu costumo não fazer isso, porque tem um período de colheita, depois entra o frio aqui onde eu moro, né? Talvez numa região quente compensasse, mas tem uma poda da segunda produção. Mas aí depois eu explico, ou talvez nem fale, porque não é o meu caso aqui. Mas aqui é até o plantio. Se tiver mais algumas coisas de tratos culturais, essa questão da estrutura, como é que estou fazendo o manejo, eu mostro novamente. E na colheita, ou na colheita eu mostro tudo.